Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Arteli Costura Criativa. Eu me chamo Lídia e venho aqui novamente para apresentar um vídeo para vocês de um passo a passo. Esse passo a passo, ele é dessa peça, é uma carteira. Ele tem aqui esse formatinho fechado, tá? Com fechamento. Eu fiz esse fechamento em tic-tac, mas também dá para fazer com velcro ou outros tipos de botões, botão de pressão, botão de imantado, né? Mas eu gosto bastante de usar o botão tic-tac, eu acho que ele também deixa uma cor bonitinha, eu gosto e é um valor bem acessível, não encarece a peça, né? E o que ele tem de diferencial, essa carteira ela tem, vou mostrar aqui pra vocês, nessa que tá aberta, ela tem aqui um bolsinho que eu fiz de zíper com plástico cristal. Cabe aqui nota, documento. Do lado de cá tem o porta-cartões, para 3 cartões, desse ladinho aqui. E no meio tem essa bolsinha aqui, essa porta-moeda, vamos dizer assim, né? Cabe também mais coisas, porque ela é grandinha, tá vendo? Ó, o tamanho da minha mão, ela é quase do tamanho da palma da minha mão. E o diferencial dela é que ela é removível. Ela tem aqui no fundo os botões de pressão e aqui também no corpo da peça, que se quiser ela fica só assim para ficar mais fininha, né? Tem aqui os botõezinhos, então essa bolsinha, ela é removível. Pode ficar só, se quiser levar só a bolsinha, né? Também aqui do centro, essa necessaire, ou então recoloca ela aqui e ela compõe a carteira completa. Então, essa é a peça que a gente vai aprender a fazer hoje. Já quero adiantar que essa peça, inicialmente, eu me inspirei num trabalho feito pela artesã Aline Rogério, uma das artesãs que eu sigo, né? Já faz algum tempo, alguns anos, pelo YouTube. E eu peguei, na verdade, o molde dela e fui iniciar fazendo conforme ela sugeria no vídeo. Mas eu acabei criando outras alternativas que eu acabei preferindo, acreditando assim dentro do público que eu trabalho, do que eu gostaria de usar. Eu me inspirei na peça dela, mas depois eu acabei criando em cima alguns detalhes diferentes da peça dela. Então, eu vou deixar o vídeo dela aqui no canal, no link, tá? Para vocês, no link do canal dela também, desse vídeo, na descrição do meu vídeo, para vocês também conhecerem o trabalho dela, a peça original dela, né? Que me serviu de inspiração. Então, né, algumas pessoas que talvez já tenham visto vão perceber que tem algumas similaridades, mas eu acabei criando outros detalhes diferentes do que ela originalmente fez no trabalho dela, mas é bem importante eu deixar os créditos aqui, agradecer ela como artesã, que ela sempre está criando peças lindíssimas e nos ensinando também, né? Eu agradeço muito, valorizo muito o trabalho dela, entre algumas outras artesãs que eu também acabo seguindo e a gente muitas vezes acaba se inspirando no trabalho de outras pessoas. Por isso eu espero que vocês se inspirem no meu trabalho também. Se vocês gostarem, podem fazer exatamente igual, podem usar como referência para adaptar para alguma necessidade específica da clientela de vocês ou do interesse de vocês, né? Mas aqui eu já tenho duas prontas, ó. Essa aqui de matrioscas, né? Tenho essa aqui com essa estampa lindíssima também, ó, de mini. A mini rosa, o fundo preto, né? E aqui eu fiz uma composição com o forro, ó, o mesmo forro também da necessaire, aqui um fiozinho, né? Então, a gente vai agora pro passo a passo de uma terceira peça que eu vou fazer nesse mesmo modelo, tá bom? E vou deixar também para vocês as medidas que eu tô usando, ficaram um pouquinho alteradas, mas são bem parecidas com o molde original, mas eu acabei adaptando algumas coisinhas também. Então, virou uma peça nova, mas tem a inspiração da original, tá bom? Então, fica aí para vocês essas informações e vamos pro vídeo aí do passo a passo. A peça que nós vamos construir hoje, juntos aqui, vai ser essa aqui. E eu já quero lembrar vocês
de curtirem esse vídeo, se inscreverem no canal, isso valoriza muito o trabalho, né? Então, eu peço que vocês se inscrevam e curtam e também compartilhem se vocês conhecerem alguém que possa se interessar por esse mesmo conteúdo. Essa vai ser a peça que vocês vão ver finalizada assistindo a todo esse vídeo, tá bom, gente? Espero vocês aí na sequência, conhecendo vocês nos comentários. Se inscreve e curte também, tá bom? Vamos lá! Então, aqui tá o molde. O molde tem aqui a parte principal do corpo da peça, com a marcação aqui de uma dobra, que depois eu vou explicar pra vocês como que eu vou usar essa marcação, tá bom? Esse tecido aqui, essa parte do molde, você vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez no forro, uma vez no estruturador que você usa né, da sua preferência. Eu tô usando o TNT 150. Então, e reserva ali. Os bolsinhos, tanto o bolso do porta-cartão quanto o bolso em plástico cristal, então vai ser pro bolso em tecido, pros cartões, você vai cortar ele dobrado. Aqui é a dobra do tecido, fazer ele dobrado, tá? Uma vez no tecido principal e uma vez no estruturador. Uma vez no estruturador só nessa medida aqui. E uma vez no plástico cristal ele dobrado, tá? Ele vai ficar desse tamanho mais ou menos. E uma vez no plástico cristal. E daí, com o plástico cristal, você vai precisar de 2 pedaços de viés, que deem essa medida aqui, para colocar o zíper, e daí um pedaço de zíper também com o cursor nessa medida, compondo com o teu tecido principal, ou com a cor do forro, né? Como você achar que combine. Para a bolsinha interna, aquela que eu fiz destacável, essa medida aqui do molde, você vai cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro e 2 vezes no teu estruturador de preferência. E para a aba, vai ser essa medida aqui, você precisa de 2 vezes o tecido principal e 1 vez no estruturador. Eu já deixei eles cortadinhos aqui, adiantados, para facilitar a montagem. Então, esse aqui é o meu tecido de forro, tá aqui. Esse aqui é o meu tecido principal, estruturado no TNT 150, eu fiz uma delacê bem simples, só para fixar bem. No forro, tem essas 2 marcações aqui, que eu vou usar para fazer a montagem dos bolsos. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu chego nessa marcação. A bolsinha, ela tem a montagem tradicional de bolsinhas mesmo de nécessaire. Não tem nenhum segredo, mas se vocês quiserem, eu posso ensinar. Eu acabei deixando ela adiantada, porque eu acho assim que a parte dessa bolsinha nécessaire bem basiquinha, todas vocês têm facilidade de fazer. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo só construindo uma necessairezinha dessa aqui, né? Então, eu posso fazer com vocês. Eu vou ver que eu acho que eu tenho um outro tecido ali que eu não montei ainda, eu vou fazer uma pra vocês. Mas essa aqui específica da carteira, eu já deixei ela montadinha. Só falta colocar os botões, que daí é isso que eu vou mostrar pra vocês, como colocar os botões pra fazer a fixação. A divisão do bolsinho, que vai ser do porta-cartões, então, eu marquei ele aqui, ó, e ele tá dobrado, né? Ele tá dobrado ao meio, e eu já passei aqui uma costurinha de rebate, né? Rebati aqui a costura, e no meio tá aqui, ó, o meu TNT, que é o meu estruturador de preferência. Então, ele fica assim, tá? E daí eu vou deixar marcadinho aqui e vou recortar na hora de colocar, pra facilitar o encaixe. Também já montei a aba, então eu vou mostrar pra vocês num outro tecido, porque esse aqui eu já tinha deixado adiantado. Eu não pretendia gravar o vídeo dessa peça, mas depois, como eu vi que ela acabou ficando diferente da peça que eu originalmente ia fazer, não é uma cópia, mas é uma inspiração, percebi que ela tem algumas questões bem específicas. Então, eu vou mostrar em outro tecido esses detalhes dessas montagens que eu já tinha começado a fazer. O zíper, eu tô usando o zíper em metro. Vou pegar o cursor dele ali, que eu não separei aqui ainda. E o pedaço do plástico cristal para fazer o bolso. Eu corto ele um pouquinho maior para não ter perigo de faltar ali na hora que vai fazer a costura.
Esse aqui, eu acho que ele é o 20, se eu não me engano. Eu não sei bem, mas ele não é o mais grosso. Ele é resistente, mas ele não é o mais grosso. É o que eu tenho aqui. E que também esse material tá bastante caro na minha região. Então, não consigo comprar em grandes quantidades e muito menos aqueles mais grossos, assim. Tá um material que encareceu muito. Então, eu uso, assim, o intermediário. Ele é resistente, mas não é o mais caro, né? Então, consigo manter um preço acessível para a venda das minhas peças, que é isso também que eu penso muito, em conseguir fazer um valor acessível de venda na minha região. Por isso também que eu substituo a manta acrílica por o TNT 150, porque é um material mais acessível, mais barato, né, do que o valor que eu tenho de acesso aqui das mantas, tanto a R1 como a R2, mais do que dobrou o valor nesses últimos 2 anos, depois que iniciou a pandemia. Então, eu precisei fazer algumas pesquisas de substituição de material, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu vou mostrando para vocês aí no passo a passo na construção e vou deixar o molde depois no link do meu drive que fica na descrição do vídeo, tá bom? Provavelmente eu vou demorar uns 2, 3 dias depois de postar esse vídeo para conseguir colocar ele lá disponível, mas eu vou colocar. Dê uma observada lá, peçam o acesso, que eu libero o acesso assim que ele estiver disponível, vocês têm acesso a todos os moldes que eu tenho no meu drive, tá bom? Então, vamos começar a montagem. Muito bem, então aqui, ó, para fazermos essa abinha, tá? A gente vai pegar 2 tecidinhos que caibam o molde, o tamanho do molde. Então, a gente vai pegar o tecido principal, vai colocar direito com direito, tá? Esse aqui é uma outra peça que eu vou montar depois. Então, a gente coloca direito com direito, aqui, e depois coloca também o estruturador. Monta, assim, um sanduíche invertido, digamos, né? Fica um tecido com o avesso pra fora aqui, pra cima, de frente com o outro ali. Então, fica esses 2 tecidos de frente e o estruturador embaixo. E daí, a gente vem em cima e faz o risco do tamanho do molde e faz a costurinha ao redor, que por aqui dá pra ver melhor. Eu risquei, esse barulhinho é minha cachorrinha, não sei se vocês estão ouvindo, ela tá resmungando na porta que ela quer entrar. Então, aqui, a gente risca e daí costura, tá bom? E depois vai desvirar. Então, aqui daí eu costurei e cortei com a tesoura de picote por ser arredondado, mas pode também fazer pequenos picotes com a tesoura normal ali, pra ficar melhor. E daí depois a gente vem e desvira. Desta forma, o estruturador vai ficar no meio, tá? A gente vem com cuidado aqui pra desvirar. Ajeita bem, vai no ferro, passa certinho, porque ele vai ficar assim, ó. O tecido com a estampa pra fora, esse lado pra fora, e no meio fica o estruturador. E vai lá, passa pra sentar bem, faz uma costurinha ao redor aqui, rebatendo, e reserva pra depois a gente fazer a montagem dessa aba na carteira, tá bom? Acho que deu pra entender, né? Bem simples mesmo, vai ficar dessa forma. Para fazer o bolso de divisa, onde a gente vai colocar os cartões. Então, aqui, ó, eu tenho o TNT 150, eu peguei um tamanho suficiente para caber, né, ali no molde do bolso. Eu vou pegar o tecido que eu separei para fazer o bolso, ó, então aqui tem que caber nele o molde do bolso, ele tem que caber aqui, tá? E ó, veja, o tecido tá dobrado. Então, o tecido aberto, ele dá 2 vezes, mas a gente não corta. A gente dobra ele ao meio, eu já passei, vinquei bem aqui, aonde é a divisa, porque depois eu vou cortar, eu vou riscar e cortar o molde desta forma, assim, com ele dobrado. E no meio, eu vou colocar o meu estruturador. No caso aqui é o TNT 150. Se você for usar a manta ou, enfim, um outro estruturador da sua preferência, eu não conheço muitos outros estruturadores, vai ficar dessa forma assim, tá? Aqui. Daí, o que eu vou fazer?
vou fazer a costurinha aqui em cima, ó, o TNT tá bem juntinho lá em cima na dobra aqui, ó, bem encostadinho. Eu vou fazer a costurinha aqui em cima e vou marcar, fazer o risco aqui do bolso e cortar, tá bom? Então, é dessa forma que eu faço o bolso. Que daí, no caso, o que eu vou montar aqui na peça vai ser esse aqui, que já tá adiantado com a costurinha aqui em cima. E eu deixei os alfinetes pra ficar bem firminho na hora que eu fiz o risco e a hora que for agora cortar, pra ficar bem certinho, tá bom? Não ficar dançando o tecido aqui. Porque como o TNT, ele não tem aquela colinha temporária, como a manta R1, principalmente a R2, né? Eles têm que ter um pouquinho mais de cuidado nesse sentido, mas eu já tô bem habituada a trabalhar com o TNT, então eu só substituo em algumas situações que eu preciso que o tecido fique mais firminho no estruturador, os alfinetes, tá bom? Então, é dessa forma que eu vou montar para poder transformar ele no bolso de cartões, tá bem? E eu vou fazer com vocês agora a bolsinha, para vocês verem bem certinho o passo a passo dessa bolsinha. Se vocês não quiserem ver a produção da bolsinha, porque é o tradicional mesmo, muitas de vocês que acompanham já sabem fazer, eu vou deixar aqui no vídeo qual é o minuto que você tem que avançar pra frente, tá bom? Pra passar já pra parte da montagem da peça. Se você quer acompanhar, vamos agora aqui no passo a passo de como fazer essa bolsinha que vai ser destacável. Ela ainda não tá com os botões que eu vou mostrar na sequência, como que eu faço pra ela ser destacável, ser removível, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou pegar o tecido principal, eu vou colocar ele sobre o meu estruturador. Como eu disse, se você tem a manta R1 ou R2, você passa lá e vai ficar coladinho. Eu não tenho, eu uso, tenho, mas não vou usar para essa peça, né, digamos assim. Eu vou usar o TNT, então eu faço essa fixação com os alfinetes. Vou fazer isso 2 vezes, são os 2 ladinhos de fora da bolsinha, tá bom? Aqui. E a mesma coisa, vou fazer aqui, ó, o forro, são 2 pedaços de forro. Eu escolhi esse forro para essa composição da outra peça que eu vou fazer. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o molde do tamanho do forro, do forro e do principal aqui. Eu vou riscar aqui em cima. Vou passar uma costurinha de segurança para poder retirar os alfinetes. Vou recortar e deixar ele bem nesse tamanho aqui. As 2 partes principais. E no forro eu vou riscar aqui no forro, vou cortar e reservar para fazer a montagem. Então, eu vou fazer isso e já voltamos nessa sequência para vocês, tá bom? Então, eu marquei aqui, talvez vocês não consigam ver aqui pelo vídeo, mas eu marquei aqui com o giz branco e vou fazer a costura, colocando aqui. Nesse tecido aqui, eu usaria a linha branca ou a linha rosinha claro, mas eu vou deixar com a linha preta mesmo, que eu vou usar pra continuação da outra peça. Qualquer coisa depois eu desmancho e faço com a linha que fica mais, que combina mais, né? Então, eu vou fazer aqui nas 2 partes. Não tem segredo. Dando aqui pro tecido assentar direitinho. Como eu já falei, né? O TNT não tem a cola. Então, a gente às vezes tem que ter um pouquinho mais de cuidado aqui na hora da costura, mas fixando bem com os alfinetes, vai tranquilamente. Então, agora eu posso retirar
os alfinetes, cortar aqui ao redor. Vou fazer isso e já volto para iniciarmos a montagem da bolsinha. Então, ficamos assim, com as duas partes principais da bolsinha, o forro. E eu vou usar esse zíper aqui para compor, esse tomzinho de rosa. Eu cortei ele um pouco menor do que o tamanho da bolsinha, 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá menor. Eu vou colocar esse cursor azulzinho pra compor aqui com essas cores. Eu gosto muito de usar a parte aqui da grimalheira do zíper de uma cor e o cursor de outra, sendo duas cores que compõem na estampa. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas faz da forma que você preferir, que você achar que fica mais harmonioso. Se você preferir colocar o zíper compondo, né, o zíper com a mesma cor, combinando ali com o cursor, a sua escolha. E eu vou começar pela organização do zíper. Então, o zíper aqui, eu vou primeiro colocar o cursor e depois do cursor aqui, eu vou fazer o detalhe que eu faço nas lateraisinhas aqui do zíper. Eu corto 2 pedacinhos de tecido mais ou menos medindo 4 por 4 para fazer o acabamento dos dois lados aqui do zíper e depois, então, fixar na peça, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Coloco o cursor. Aqui não tem como fazer aquele cortezinho, a não ser que você faça no zíper maior primeiro, monte, e depois você coloque, corte na medida também, né? Mas eu não tenho dificuldade, esse zíper aqui ele é bem grande, então ficou aqui. Daí eu vou vir com os dois pedacinhos. Como que eu faço essa montagem? Eu pego um dos pedaços, coloco direito com direito, passo uma costurinha aqui de um pé de máquina, tá? Aqui. Vou mostrar pra vocês. Feito isso, eu vou puxar ele pra lá, pro lado de trás, e vou aqui atrás fazer aquela dobrinha como se ele fosse um viés. Assim, ó, aqui atrás ele fica desta forma. E aqui por frente eu faço uma costura que vai fixar tudo no lugar. Com a linha preta vai ficar bem visível pra vocês, mas vai ficar feio na montagem. Por isso que depois eu vou desfazer. Daí a gente já corta os excessos, deixando bem rente aqui ao tamanho da largura do zíper. Fica dessa forma desse lado. E vou repetir o mesmo processo do lado de cá. Direito com direito. Um pé de máquina. Certo? Viro. Dobro uma vez. E dobro outra vez. Sobrepondo aquela costura. E daí vem e faço a costura por cima. Fazendo o acabamento do zíper. Com o preto não ficou nada glamouroso, né? Não combinou. Mas assim, pelo menos fica bem visível para vocês entenderem onde fica a costura nessa montagem do zíper, tá bom? Feito isso, a gente vai para a montagem da bolsinha. Então, a gente vai pegar a parte principal, vai colocar o zíper aqui que eu sempre falo. Dá pra colocar assim de olho, deixando 1 centímetro pra lá, 1 centímetro pra cá. Ou se você preferir, você dobra o zíper ao meio, marca com um piquezinho ou com caneta, dobra ao meio, faz um piquezinho e junta o meio com o meio e daí faz a costura, né? Em peças maiores eu até faço. Em peças menores eu vou de olho mesmo, tá bom? Então, deixo 1 centímetro pra lá e 1 pra cá. Com o zíper direito, com o direito da peça, do corpo da peça, tá bom?
E vamos ali passar a costurinha de segurança para fixar o nosso zíper no lugar. Eu não troco para calcador de zíper, muito dificilmente. Quando eu ainda vou ter que usar um zíper mais fininho, às vezes eu até coloco, mas é difícil. Fixou, ficou assim, direito com direito. Agora eu venho com o forro. Aqui eu também vou abrir, porque agora já tá fixo ali, não tem perigo. Pra hora da costura, não pegar o cursor aqui no começo. Então, eu venho com o forro, também coloco direito com o direito da peça do corpo principal. Olha, do mesmo tamanho. E vou fixar bem certinho e passar uma costura unindo desta forma. Processo no início e no final. Ajeito aqui o forro para ele ficar retinho. Quando chega aqui perto, eu jogo o cursor do zíper para lá e continuo o processo no final. Então, ficou montado dessa forma. Agora, eu vou desvirar. Coloco o forro para lá e puxo o zíper na posição. Vamos encaixar ele na posição, dobrando bem certinho no encontro do forro com o tecido principal, para eles ficarem certinhos aqui atrás, ó. Aqui atrás eles vão se unir certinho. Se você quiser, agora é a hora de ir no ferro, rebate aqui para fixar bem. Eu vou direto, tá bom? Para ficar mais prático. E vou fazer uma costurinha. Só ajeita bem aqui. Aqui em cima, onde daí isso já assenta o forro na posição dele de forro. Um lado já está pronto. Agora, vamos fazer o outro lado da bolsinha. A gente pega o outro tecido principal e vamos novamente repetir a mesma operação. Vamos pensar. Parte principal, eu vou vir com o zíper e colocar direito com direito. Esquece a parte que tá fixada, pensa só no zíper, é o mesmo processo. Direito com direito do zíper com a peça principal. Vou centralizar, deixando 1 centímetro aqui para cada lado e vou fazer a costura de segurança, fixando esse zíper no lugar. Quando eu chego aqui perto, eu jogo o cursor para lá, encaixo bem certinho. Ficou desta forma aqui. Direito do zíper com o direito da peça principal. Agora, eu venho com o forro e vou colocar novamente também. Direito do forro com o direito da peça principal. Essa aqui que é a que a gente tá trabalhando agora. Fazendo o sanduíche ali dentro do zíper. E fazemos a costura de união aqui das 3 partes. Jogo o cursor pra lá e continuo aqui. Agora, da mesma forma, eu venho com o forro, né, jogo pra trás e jogo esse aqui também pra lá. Vou fechar, vai ficar mais fácil aqui, ó. E vamos unir esses tecidos aqui em cima, bem pelo encontro, tá? Então, tem que puxar o forrinho lá pra trás, fazer a dobrinha aqui. Aqui fica um pouco mais grosso. Se quiser, vai no ferro. Se quiser, coloca também um alfinete aqui. Mas ajeitou no lugar, faz a costurinha rebatendo, porque isso já coloca todo mundo no seu lugar para a sua função. Tecido externo, forro é forro. Ficamos assim, ó, tá? Agora, vamos para o fechamento. Vamos unir aqui tecido principal com tecido principal, alinhando aqui por cima, pela costura, ó. Alinha aqui, bem certinho. Vamos ver aqui que tá torcendo. Ai, aqui. Deixa eu tirar esse cursor, deixa o cursor no meio nessa hora, tá bom?
Senão ele faz muito volume que ele entorta o tecido, ó. Ajeita aqui, ó, ele vai ajeitar lá no final também. Se der alguma diferencinha, que dê aqui embaixo, que daí a gente tira e iguala tudo. Aqui eu fixo sempre com alfinete. Bem pra isso, pra não dançar essa minha união que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Tá dando pra ver direitinho? Deixa eu ver na câmera, que eu não tenho muita noção da posição aqui da câmera pra vocês. E aqui em cima também, do outro lado, ó. Mesma coisa, aqui por cima, ajeita bem e fixa com o alfinete. Aqui embaixo, ó, ficou certinho. Às vezes, dá uma diferença de milímetros. Vem e acerta bem, marca com a régua, né? Se não quiser fazer de olho, vai ficar assim. Do lado de cá do forro, a mesma coisa, meus amores, tá? Eu junto aqui pra não dançar. Dançar é bom, mas o tecido dançar não é bom. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma costura ao redor. Aqui embaixo, você deixa o pedaço aberto, um bom pedacinho, para não ficar sofrendo com um pedacinho de nada para virar. Deixa só o suficiente aqui para poder fazer o cantinho de caixa de leite. Então, deixa aqui mais ou menos uns, no meu caso, vai dar uns 4 dedos aqui, tá bom? Retrocesso no início, vem, faz toda a volta. Aqui em cima, na união, faz um reforço, desce, faz toda a volta, faz um reforço no encontro aqui de novo. Sobe até onde você vai vir aqui e também faz um retrocesso no início e no final, tá bom? Vamos para isso aqui. Retrocesso no início e no final e vem. Um pé de máquina, gente, tá? Que soltou, eu fiz um retrocesso de novo pra no cantinho não ter perigo. Faz um reforcinho aqui no canto. No canto não, né? No encontro ali do tecido principal com o tecido de forro. Aqui é o fundo. Vira. Aqui no cantinho, reforço. E vem. Processo no início e no fim, tá bom? Agora já dá pra tirar todos os alfinetes. Antes de desvirar, o que iremos fazer? Fazer os cantinhos de caixa de leite, para ela ter essa profundidade aqui, ó, tá? Isso é uma parte diferente do que eu vi na produção. Eu preferi fazer dessa forma que ela fique com o fundo tendo essa profundidade, essa largura aqui no fundo. Então, é uma caixinha de leite pequenininha, tá? Eu vou fazer de olho, mas você pode vir aqui pegar a régua e marcar 1 centímetro. Um pra dentro e um pra baixo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar uma caneta, que eu não estou encontrando agora. Aqui, ó. Tá? Você pode vir aqui e vai marcar aqui, ó. Dá pra ver no vídeo? Sou canhota, fico com a mão por cima, né? 1 centímetro aqui. Aqui também, 1 centímetro. Do outro lado também. E aqui em cima também, tá? Vem e marca 1 centímetro. Pode fazer isso na régua, se você preferir. Eu vou fazer ali um aproximado. Como que eu vou fazer? Abro aqui o zíper pra ter acesso. Eu vou primeiro fazer na parte da bolsinha. Eu encontro as duas costuras, a do fundo e a da lateral, pra ela não ficar assim torcida, sabe? Então, eu tento meio de tato aqui, né, como diz, encontro as duas aqui. E daí eu vou fazer uma costurinha tipo, a um dedo. Faço uma costura atravessando aqui, porque vai dar aí, ó, 1 centímetro, tá bom? Se você quiser fazer na régua, pode fazer. Eu também faço o quê? Nessa marcação que a gente tem aqui na máquina, que tem aqui
1/4, 1/2, né? Então, eu coloco também aqui como referência, ó, eu coloco ali no 1/2 aqui, porque é 1 centímetro pra gente, né? Então, ó, ele vai dar tranquilamente. Fica a costurinha aqui. A mesma coisa do outro ladinho. Vou encontrar aqui as costuras. Coloco elas se juntando, se sobrepondo ali, tá? E vou fazer uma costurinha a 1 centímetro da pontinha. Vem aqui. Com retrocesso no início e no final. A mesma coisa no forro. Isso tudo antes de desvirar. Vou unir aqui, sentir que as costuras da lateral e do fundo estão, pelo menos aqui, bem aproximadas, né? Eu viro todos esses paninhos aqui. Vira tudo pra cá, que é mais fácil, na hora de vir com a máquina. Tá? E 1 centímetro aqui. Processo no início e no final. E o outro canto, o último cantinho. Encontro as costuras, ajeito tudo e faço a 1 centímetro. Se você tiver marcado na régua ali, você vai e costura em cima da tua marcação. E daí eu vou tirar o excesso, mas não vou tirar bem rente não, tá? Deixa aqui um tantinho aí, um meio centímetro pelo menos, porque como o cantinho a gente força ele na hora de ajeitar, tudo, pra não ter perigo de desfiar, tá? Deixa um tantinho ali com segurança. E tá feito, ó, e fica dessa forma aqui, ó, esse aqui é o avesso, tá bom? E vamos desvirar. Começo desvirando, esse podia ter deixado essa boquinha até um pouquinho maior, mas a peça pequena vai tranquilo. Pego um cantinho e trago pra cá, puxo por ele e empurro o outro também, tá? Ó, ele desvira bem facinho. Vou amassando pra não forçar a costura aqui do forro, tá? Não tem necessidade. Depois a gente ajeita ali, ó, desmarca. Então, agora eu venho, ajeito os cantinhos, tá bom? Olha ali. Certo? E vou ajeitar aqui em cima, olha, aquele detalhe do zíper, olha como é que ele fica. Fica bem fofinho. Não ser essa linha preta aqui que não tá legal. Deixa eu puxar o zíper que ele prendeu aqui. Deixei ele bem pra lá. Ficou pra dentro do furinho ali. Vamos puxar que ele vem. Aí, foi, tá? Aqui. Ó, aqui tem o furinho ali, ele encaixou o puxador do zíper bem no furinho. Pronto. Olha como é que vai ficar o detalhezinho do zíper aqui em cima, ó, que fofinho. Tá vendo? Dá um acabamento e ele fica mais alto aqui o zíper também, não fica aquele zíper achatado ali pra dentro, ele fica externo mesmo, ó, né? Dá bem bonitinho. Não esqueça de fazer o fechamento do forro. Aqui você pode fazer, se você tá com uma linha discreta, no meu caso, se eu tivesse com a linha rosinha, ou até mesmo a linha branca, já vinha e passava uma costurinha direto aqui, fechando. Dá pra fazer à mão, não faço, mas dá pra fazer, se você tem essa habilidade e gosta. Ou até mesmo com cola tecido, né? Passa a cola, fixa bem, coloca um prendedorzinho aqui pra segurar. E depois joga tudo pra dentro, ajeita bem, porque vai fazer toda a diferença também esse forro aqui, bem alinhadinho aqui dentro, na hora da gente fazer a colocação do botão para tornar a bolsinha removível de dentro da carteira. Então, é dessa forma que eu faço essa bolsinha. Vou usar esta aqui agora para compor a minha bolsinha, a minha carteira ali que eu já deixei adiantada, tá bom? Então, fica assim para você que precisava, né, ver esse detalhe. Então, é dessa forma que eu faço as minhas nécessaires. Esse detalhe, né, eu gosto sempre de ter com profundidade
e gosto de fazer esse detalhe de acabamento aqui do zíper. No momento, é a forma de fazer o zíper que eu mais tô me agradando, tá bom? Então, é isso, vamos seguir. Então, seguimos agora com a bolsinha já explicadinha. Como que a gente fez as outras partes aqui também eu já expliquei, né? Vamos para a montagem final dessa carteira, que ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é um charme, tá bom? Eu gostei muito dela. Vou fazer uma exclusiva para mim, quero escolher uma estampa bem legal. Então, o bolso. O bolso, ele tem que ser o suficiente para caber aqui nessa largura. Eu cortei ele aqui com 10 centímetros, tá bom? E isso é com sobra, depois você vai ver que o restante você tira. E também o plástico, ó, eu vou deixar um dedo pra cá e um dedo pra lá. Vou tirar um pouco pra não ficar esse excesso. Eu cortei aqui uns 4 centímetros a mais do que precisaria ainda, sabe? Vou tirar um pouco aqui, só por preferência mesmo. Então, ele tá com 10 centímetros aqui e com 1 centímetro, mais até 1,5 centímetros de cada lado sobrando. Depois, na montagem, a gente faz o refile dele aqui, pra ficar bem certinho. Vamos começar, então, colocando o zíper aqui nesse plástico. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedaço, uma partezinha aqui de viés pra conectar aqui o plástico com o zíper e também um viés na parte de cima aqui do zíper para conectar ele na bolsinha, no corpo, na bolsinha não, na carteira, no corpo da carteira, tá bom? Então, eu vou selecionar, eu tô sem viés, se eu te conto, você não acredita, tô sem viés preto. Então, eu estou usando o marrom, que é assim o mais aproximado ali, que eu acho que não vai ficar tão gritante a diferença. Então, eu vou cortar um pedacinho não, 2 pedaços, com um pouquinho de sobra do tamanho da largura da carteira. Vou cortar aqui. Olha, é um marrom bem escuro, acho que ele é o café. Deixa eu ver, marrom café, tá? Então, não vai ficar assim, gritante ali, destoando, uma cor, né, muito diferente. Vou pegar o cursor do zíper, que eu vou usar o zíper preto que eu tenho, ele é esse zíper menorzinho, não sei a numeração agora de cabeça. Mas é o zíper em metro que você tiver, ou mesmo a peça, né, como você preferir. Nesse aqui, eu só tenho 2 opções de cores desse tamanho de cursor, não tenho muito colorido. Então, eu vou usar o preto, tá bom? Porque a outra cor que eu tenho é esse tradicional da cor do metal, assim. Eu uso de vez em quando, não gosto muito, tô acostumada a usar os cursores coloridos, né? Só que desse menorzinho é difícil de achar. Até mesmo nas minhas compras pela internet eu quase nunca vi. Desse maior, aqui do tamanho 5, 6, eu já consigo sempre encontrar cores, né? Bem variadas. Já tá acabando. Aqui eu tenho o dourado eu tô com bastante. Mas os coloridos, tá menos da metade do meu potinho, já tá na hora de pensar em fazer uma nova compra. Normalmente eu compro pela Shopee, gente, porque é onde eu consigo um preço bom e o frete não é tão caro, porque a dificuldade aqui na minha região eu não encontro para comprar. E também, quando eu vou comprar direto, assim, de um site, que é uma loja, um armarinho, o preço do frete aqui pra minha região fica muito alto. Então, acaba que o frete não compensa. Pela Shopee, eu sempre consigo uns cupomzinhos lá e tal. E tem, assim, produtos de qualidade. Eu acabo pegando aqui do Brasil mesmo. Mas pego pela Shopee por conta desse benefício aí do frete. Normalmente eu consigo frete grátis ou então um frete bem barato. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse viés, vou dobrar ele ao meio, dar uma vincadinha nele. E vou colocar ele aqui no plástico cristal. Estão conseguindo enxergar? Deixa eu ver minha máquina. Tá tranquilo.
Então, eu vou colocar ele dessa forma. O plástico cristal tá aqui, a beiradinha do meu plástico cristal tá aqui. E eu vou colocar ele aberto, a abertura pra lá. E vou passar a costura aqui, ó. Então, vai ser assim, ó, plástico cristal. Eu vou fixar ele aberto assim. Aqui é a parte interna, ó. Depois ele vai virar e ficar assim. Então, eu vou fazer a costura aqui fixando e já mostro na sequência como que eu faço. Certo? Ó, ele ficou costurado aqui no plástico cristal. Tá? Vai ser dobrado assim. Nessa dobra aqui, ó, eu vou encaixar aqui dentro o zíper. Então, eu venho com o zíper aqui e encaixo dentro, tá vendo? Só deixando aqui uma beiradinha suficiente pra não pegar aqui na hora de correr o cursor, tá bom? Eu vou fixar ele aqui, vou passar uma costurinha nessa beiradinha interna aqui e também uma costura aqui pra fixar ele no plástico. Já vamos ver como é que vai ficar. Encaixo o zíper dentro. Venho fazendo a costura na beiradinha mais próxima aqui do zíper. Ó, o zíper ficou fixo aqui, certo? Só que daí essa parte fica assim. Dá pra ficar assim, se você quiser, sem problema. Mas eu gosto mais dele fixado pra ele não ficar amassando, né? E no decorrer vai acabar ficando feio. Então, faço uma costurinha aqui embaixo. Ele fica desta forma aqui. E na parte de cima, vou fazer também bem parecido. Eu vou dobrar o meu viés ao meio, vincando ele aqui no meio. Tá? Vinco ele. E daí, eu vou colocar, encaixando no zíper, na parte de cima. Ele é assim. E eu vou passar uma costurinha aqui. Procura colocar o viés mais ou menos aqui na mesma distância inicial, tá bom? Não deixa assim muito fora, senão depois não vai dar certo na colocação do bolso. Não precisa ser milimetricamente alinhado ali, mas próximo, tá bom? Vou fazer a colocação aqui, encaixo o zíper dentro dessa parte do viés dobrado e faço uma costurinha na parte mais próxima aqui do zíper, fixando viés e zíper. Olha, ficou desta forma. Ó, olha aqui. Agora, a gente vai colocar o cursor e daí vamos para a montagem no corpo da peça. A colocação do cursor tradicional, né, gente? Esse zíper que é menorzinha, dá para colocar direto sem fazer o cortezinho na ponta. Mas, fazendo esse cortezinho aqui na ponta, a gente ganha uns 5 minutos de vida. Tá? E tempo é precioso. Então, a gente coloca, fez o cortezinho, encaixa ele de um lado, ainda vamos ver se eu não vou brigar com ele aqui. Tá meio escuro, eu acho que meu quarto também, gente. Meu ateliê, eu me mudei pra cá, tá fazendo agora que eu montei o ateliê 2 para 3 semanas. E alguns pontos de luz, algumas coisas que eu gosto, porque eu detesto meu quarto escuro, a casa escura, não deu tempo ainda de fazer. Então, coloquei aqui o cursor, tá?
E vamos fazer a montagem dos dois bolsinhos, tanto o bolso em tecido como o bolso em plástico cristal, no forro, tá? Porque eu fiz um matelacê estruturado na parte externa. O forro tá aqui. Então, eu uso as marcações, eu faço da seguinte forma. Tá aqui o forro, meu tecido de forro, e tá aqui o molde. O molde tem uma marcação aqui, tá vendo? Onde eu vou dobrar. Porque aqui é o tamanho dos bolsos. Então, eu dobro ele assim, pra baixo. E daí, eu faço a marcação dos dois lados. Nesse aqui eu já fiz, ó, já tá marcado. Eu venho, encaixo o molde aqui, e bem certinho, e passo a risca. Aqui, daqui pra cá é um bolso, tá bom? E viro o molde, o forro, ao contrário, e coloco o molde também da mesma forma. Risco, encaixo bem aqui e risco aqui. Daqui pra cá é o outro bolso, tá bom? Vai ficar esse espaço mais ou menos livre no meio. Vai ficar um pouquinho menos, que vocês vão ver por quê. Vai ficar esse espaço no meio. Aonde é aqui que a gente vai colocar a bolsinha removível, tá bom? É o espaço que a gente vai ter para colocar a bolsinha. Então, como que eu vou fazer aqui a colocação? Feito essas duas marcações, eu uso assim, ó, a referência aqui, ó, do final do viés para colocar na linha, tá bom? Foi uma forma que eu fiz a primeira e usei de referência e deu certo. Então, eu tô mantendo. Coloco aqui, ó. Então, ele vai ficar, na verdade, ó, essa parte de acabamento vai ficar 1 centímetro pra dentro. Vocês estão conseguindo ver no vídeo? Ó, tá vendo a linha? Essa aqui é a linha que eu marquei a distância dos bolsos. E eu vou dobrar aqui e vou encontrar ali olha ali, ó, o começo do viés dessa parte de trás. Vou fixar aqui. Como que eu vou fazer essa fixação para o plástico? Eu prefiro fazer assim, ó. Marquei ali, fixei, né, segurei, soltei já, né? Mas vou fazer de novo aqui, já na posição certa. Encaixo ele, colocando na linha. E eu venho e passo a costurinha de segurança aqui. Por cima do zíper, faço um retrocesso. E do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Confirmo ali a posição. Coloco na posição certinha que eu tenho a referência. E vou fazer a costurinha de segurança aqui. Ficou meio contramão, né? Mas tá bom. Poderia fazer assim, né? Mas enfim. Então, ó, ficou aqui. E já vou aproveitar e já vou fazer a costura superior. Porque, ó, a segunda linha, a segunda costurinha, pra ficar igual a de baixo e a de cima, vai ser já fixando no tecido do forro. Então, eu já venho e já fixo aí. Fica como um acabamento e já é a costura de fixação mesmo. Olha lá, ficou fixado as laterais e o superior. Como que eu vou fazer agora aqui embaixo? Agora, aqui embaixo, eu faço assim, eu viro ele ao contrário e venho passando uma costurinha de segurança, fixando o forro com o plástico, tá bom? Vamos lá. Eu seguro o tecido bem no lugar, pra não precisar colocar alfinete, mas você pode colocar alfinete, pode colocar prendedor, como você preferir. As peças pequenas assim que a gente consegue ter esse controle aqui segurando na palma da mão também, ó, fixou aqui. Agora eu vou cortar o excesso, tá bom? Tiro aqui o excesso, que sobrou do zíper, que sobrou
do plástico. Também não precisa ser super rente, tá, gente? Porque depois a gente vai fazer toda a limpezinha final depois. Não tem essa neurose aqui não, tá bom? Tirou, tranquilo, ó. Um bolso já está posicionado, certo? Vamos para o outro bolsinho. O outro bolsinho, ele já tá naquela montagem que eu falei pra vocês. Eu vou cortar, eu só não cortei ele aqui ainda, né? Olha lá, tô adiando cortar, não sei por causa de quê. Vamos cortar então. Fica mais fácil da gente encaixar ele ali. Porque daí esse aqui não cortou o forro, gente. Vamos, cortamos. Gente, de verdade, minha tesoura tá uma vergonha. Não tá cortando quase nada. Eu preciso de uma tesoura de corte urgentemente. Se alguém tiver uma pra me presentear aí, que não chora não mama, já diz o ditado. Então, agora a gente vai encaixar o bolso aqui. E vocês vão ver, ó, que ele vai dar certinho ali. Assim, ele passa um pouquinho daquela linha também. Acaba passando porque eu cortei por fora aqui. Mas ele vai dar bem certinho aqui o espaço que a gente precisa para colocar a bolsinha, tá bom? Então, vamos costurar. O que eu faço aqui primeiro também? Eu vou costurar um cantinho e o outro cantinho. Depois eu faço a costura ao redor. Costura aqui. E daí eu venho, vamos virar que vai ficar mais na mão. Ajeito o lado de cá. Ó, já deu uma dançadinha de leve. E fixo o cantinho daqui. Assim, eu já posso estar removendo os alfinetes. Não preciso colocar novos fixando tudo. Vou passar uma costurinha de segurança nesse contorno aqui do bolso. Esse aqui é bem na beiradinha mesmo, porque é uma costura de segurança, tá, gente? A costura de fixação final vai acabar sendo no fechamento da peça. E vamos fazer agora a marcação aonde a gente vai fazer a divisão para a colocação dos cartões, tá bom? Então, eu dobro ao meio. Olha lá, dobro ao meio aqui. E eu vou marcar com o meu giz, que eu não sei aonde foi parar. Vamos ver. Perdi. Vamos pegar outro. Ó céus, ó vida. Não tô achando, gente do céu. Tava aqui agora, né? Devo ter derrubado no chão. Então, eu vou só vincar aqui pra ficar mais fácil. Vinco aqui. Vinco aqui. Marco bem aqui o meio. Se você tiver com o teu giz aí. Ficou aqui marcadinho. Daí, eu vou marcar 2,5 centímetros pra cá e 2,5 centímetros pra cá. Um pouquinho mais, na verdade, porque o total de um cartão, se eu não me engano agora de cabeça, são 5,5 centímetros. Deixa eu conferir aqui, eu já falo pra vocês. Então, olha, ó, achei o giz, aproveitei. São 5,5 centímetros, que é a média, né, o tamanho dos cartões. Então, a gente vai ter que colocar 2,75, né? Já dá, na medidinha aqui vai dar 5, 6, 7, pouquinho, quase 3 centímetros. Pouquinho antes. Pra quê? Pra também caber bem certinho os outros. Porque senão, aqui no lado fica pequeno. Não faça muito grande. A não ser que você queira fazer só 2. Divide no meio. E daí aqui pode caber
tanto também identidade, vai caber a carteira de habilitação. Acho que vamos fazer assim, os outros eu fiz como porta-cartão, mas os outros 2 primeiros, e coube 3 cartões aqui certinho, eu já conferi. Vamos fazer essa aqui só com a divisão no meio. Também é uma opção interessante, porque daí cabe documento aqui também, se a pessoa quiser, né? Se quiser guardar o cartão, cabe com sobra, mas se quiser colocar uma identidade, cabe também, ó. Tá cabendo 4 dedos aqui, ó, com sobra, tá bom? Então, vamos deixar esse aqui, depois a gente apaga no ferro essas marcações. Muito que bem. Então, agora é as partes seguintes. Vamos colocar a aba, tá bom? A abinha aqui. Abinha, eu vou tirar esse excesso aqui, que eu deixei só como sobra pra poder desvirar. E vou deixar ela com um comprimento total aqui. Ela tá ficando com 8 centímetros. Daqui a aqui tá dando 8 centímetros. E eu vou colocar ela bem nesse ladinho mesmo, ó. Uso também o meio, dobra ao meio aqui a aba, nessa parte aqui da costura. E coloco daí nessa costura que agora ela ficou bem no meio também, tá bom? E fixo aqui. E vamos fazer uma costurinha de segurança nesta posição. Então, ó, estamos com os 2 bolsos no lugar, o de zíper e o de cartões, documentos, e a abinha também. Eu vou fazer o fechamento fazendo ele embutido, rebatendo. Dá pra fazer o fechamento também com viés. Você colocar tudo aqui, daí você teria que colocar também aqui pra depois desvirar, tá? Passa o viés e tá. Eu não vou fazer com viés. Por que, Lídia, você não vai fazer com viés? 2 motivos. O viés tá muito caro e encarece a peça, tá? A colocação do viés, eu acho tranquilo, tá bom? Não é um problema, assim, de colocar o viés. Mas eu também não tô com viés preto, e aqui eu acredito que o viés preto ficaria melhor. Talvez até uma dessas cores poderia ficar tudo bem, mas acho que o preto seria o ideal. Não tô com viés preto, não tive... O dia, na verdade, que eu fui comprar, eu não achei. E daí eu teria que fazer uma compra online só para o viés, ainda não. Quando eu for comprar os cursores de zíper e outras coisas, eu vou colocar tudo junto. E também por causa do custo, porque assim rebatendo a gente não tem mais esse material. E eu acho que o acabamento rebatido também fica muito bonito, eu gosto. Não é só uma questão de necessidade, é uma questão de gosto também. Então, eu vou colocar aqui ele bem acertadinho. Neste momento, eu uso daí os prendedores para não dançar. Dá para usar o alfinete? Dá, na parte que aqui é o bolso de tecido. Na parte que é o bolso com o plástico cristal, não dá. Se você for colocar um outro material, fazer aquele outro bolsinho também de tecido, ou com telinha vôlei, alguma coisa assim, daí dá, tá bom? Só lembre que no plástico cristal, colocar o alfinete vai furar o plástico. E pode até ser que não fique aparente o furo, mas normalmente fica. Acaba, às vezes, até estragando, rasgando o plástico naquele furinho ali que você acaba fazendo. Deixa eu ajeitar ele aqui, ó. Ele ficou um pouquinho menor do que o corpo da peça. Coisa de 2 milímetros pra cima, 2 milímetros pra baixo. Mas eu vou centralizar pra ficar mais fácil também na hora da costura, aqui não escapar a costura. E como que a gente vai fazer aqui? Então, você vai escolher aonde você prefere deixar a abertura. Eu fiz 2 peças já, né, iguais. Então, em uma, eu deixei a abertura aqui nesse meio aqui. Porém, daí, você tem que pensar
que na hora de rebater, você vai ter que dobrar também o zíper. E é um pouquinho chatinho e fica bem grossinho. Então, dependendo da força ali da tua máquina, pode ser um pouquinho complicado. Se você fizer, daí eu fiz outra deixando no lado aqui do bolsinho de plástico. Daí na hora de dobrar, foi tranquilo, porque o plástico dobra bem facinho, ó. Pra você fazer depois rebater, né? Só não acho legal de fazer a abertura nesse lado da aba, porque dobrar também essa aba aqui, pra fazer o acabamento ficar bonitinho, não é lá muito fácil, não. Então, vai do teu gosto aí. Então, eu vou preferir deixar a abertura aqui no plástico, no plástico cristal mesmo. E deixar uma abertura bem considerável aqui. Só não deixar passar a curva. Assim que passa a curva, aqui eu já paro a costura, tá bom? Porque fazer a costura rebatida na curva também é meio ruimzinho. Dá pra fazer, faz, mas se a gente puder evitar, evita. Então, ó, só aqui, antes de começar a curva, a gente faz o retrocesso. E vamos fazer uma costurinha com um pé de máquina, ou um pouquinho menos se tua máquina for a máquina, como que chama? Eu sempre falo máquina caseira, gente do céu. Não é máquina caseira, é máquina doméstica. Faz um pouquinho menor, para não perder muito espaço na carteira aqui, tá bom? A minha máquina, por ser industrial, ela tem um pezinho menorzinho. Então, eu tô fazendo bem na medidinha de um pé de máquina da minha máquina industrial. Tá bom? Mas também é uma sugestão, né, gente? Como eu falei, eu peguei a ideia de uma criação, já transformei em outra. Ó, aqui, assim que passei, ó, da curva, já parei pra ficar esse espaço aqui aberto, ó. Um espaço bem grandinho, pra não dificultar, não ficar forçando a costura. Senão a gente rasga o plástico cristal aqui, tá bom? Então, pense nisso também. E na hora de desvirar, todo carinho pra desvirar. Antes de desvirar, eu vou tentar dar uma conferidinha aqui, ver se costurou tudo. Ó, se não ficou nenhuma partezinha aqui do forro sem costurar. Tá bom? Deu certinho. E antes de desvirar, eu vou cortar com a tesoura de picote nos cantinhos arredondados, tá bom? Vou chegar próximo à costura, mas não tão próximo. Ai, ó, vendo aqui, ó, tem mais ou menos aqui o pé de máquina, ó. Eu vou chegar próximo, mas não o suficiente pra cortar ali, ó, a linha, tá bom? Por causa de quê, gente? Porque assim, repicadinho ou cortado com a tesoura, alguns cortezinhos, o arredondadinho dá um caimento melhor, não fica repuxando. A hora que a gente vai na máquina, no ferro passar, ele já assenta bem bonitinho, ó. Cortei os 4 cantos já. Tava querendo cortar um 5º canto aqui, certo? Ó, cortei aqui os arredondadinhos. Se ficar muita sobra, você achar que tem muita coisa, dá pra diminuir. Aqui eu achei que tá bem tranquilo. Como que eu vou começar a virar? Eu sempre vou até o final da peça, pego o canto, viro pra dentro, ó. Passo ele aqui e por ele eu vou trazendo todo o restante da peça. Olha lá, ó. Aqui eu já vou pegar, ó, a aba, que vai me ajudar, ó, já quase que traz tudo. Na hora de fazer a viradinha aqui, eu faço segurando essa costura para não forçar o plástico, ó. Seguro ali para não forçar e desviro o canto. Aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui, para não ficar forçando essa costurinha aqui, eu seguro para não forçar e jogo o cantinho pra fora. Gente, isso são detalhes
que fazem toda a diferença na hora de você fazer aqui o acabamento, tá? São dicas, assim, bem simples, mas preciosas, tá bom? Agora eu vou assentando aqui. Eu tenho, cadê aqui? O meu poderoso pincel. Mas você pode usar o que você tiver disponível, desde que não seja uma ponta afiada. E não force, só vá ajeitando. Não fique forçando assim, senão você arrebenta a costura. Ó, vai passando essa ponta ali pra ir colocando as coisas no lugar. Aqui, ó, eu vou puxar mais um pouco com a mão, pra não ficar forçando com o cabo do pincel, ó, jogo tudo cantinho pra fora. Só vou passar o pincel, o cabo do pincel, olha, pra terminar de ajeitar. A mesma coisa aqui. Passo o ladinho de cá, ajeito bem. Esse canto é mais fácil, a mão alcança bem, né, ó. Então, bem tranquilo. Vai fazendo assim também, ó, pra ele ir virandinho tudo pra fora. E claro, aqui, gente, é indispensável o ferro, antes de vir fazendo o fechamento. Faz o ferro pela parte de trás, o ferro não tão quente, porque lembra, a gente tem plástico cristal. Tá vendo que o plástico cristal ficou todo marcadinho? Não sei se vocês conseguem ver. Ficou todo marcadinho por causa da hora que a gente desvirou, amassou ele marca. Colocando o ferro quente aqui, ele já vai ficar bem lisinho. Gente, tá uma chuva super forte aqui. Vocês devem estar ouvindo o barulho no meu telhado. Na verdade, é o telhado aqui da lateral da minha casa que tem um puxadinho que cobre ali algumas coisinhas. É como se fosse uma extensão da minha casa. Então, ele faz muito barulho. Mas eu vou terminar de gravar o vídeo mesmo assim, porque eu não tenho outro dia pra fazer o vídeo essa semana. Então, vou passar pra poder rebater. Depois eu vou também aqui, dobra bem certinho tudo pra dentro aqui, seguindo a mesma linha de costura da sequência aqui, pra deixar o mais imperceptível possível. E daí nós vamos pra colocação dos botões, que é o final da peça. Só um minutinho que eu já trago ela passada. A peça já está passada. Nesse momento que eu passo, como eu disse, ó, por fazer o calor aqui no plástico, ele já assenta. E também já aproveitei e apaguei aquelas marcações que eu tinha feito aqui. E algumas marcações que tinha atrás, já passei tudo, ó. Ele já fica bem mais facinho pra fazer a costura de rebate. Juntei bem certinho, ó, pra a costura ficar aqui na sequência. Deixa eu ver, tá conseguindo ver aqui? Ó. Pra costura ficar bem na sequência, bem certinho, olha, não vai dar pra perceber essa diferença, tá bom? E vamos fazer essa costura de rebate ao redor. Começa aqui, vou fazer uma costura bem na pontinha mesmo, assim, que é realmente pra segurar, assentar essas dobras. Não vou fazer aquele rebate mais grosso, mais largo, assim, porque é de fato pra fazer, segurar no lugar essas costuras. Aqui em cima, onde passa o zíper, passe bem devagar, principalmente se a tua máquina não for industrial. Passa devagarinho, porque daí ela passa sem quebrar a agulha, tá bom? Se você for querer fazer rápido, a agulha não resiste. Muitas vezes a máquina resiste, mas a agulha não. Ainda mais se a agulha já tiver um pouquinho de tempo que está sendo usada e tudo, até na industrial ela quebra também. Ó, aqui no zíper eu passo devagar. Sempre que tem alguma emenda mais grossa, assim, eu vou devagar, porque a chance de quebrar as agulhas, ainda mais dependendo da qualidade da agulha. Bom, olha lá. Então, ficou bem na beiradinha mesmo, ó, pra segurar e finalizar. Olha que bonitinho que fica por dentro. Fica bem certinho. Então, ó, não dá pra perceber aonde foi que a gente deixou a abertura. Olha, se olha por fora, não percebe,
bom? Então, fica bem fofinho. Ela aqui, se você for querer deixar ela desta forma, ela tá pronta. Você vai colocar um botãozinho aqui e tá prontinha. Porém, o charme dela é essa parte aqui, né? Então, como que eu faço essa colocação? Gente, eu vou também muito de olho, tá bom? Tem muita coisa assim que eu faço, eu não tenho aquela marcação assim, ai, super ali na régua. Não uso muito. Eu vou muito assim pela minha percepção. Então, eu vou fazer a primeira colocação dos botões aqui embaixo. Porém, eu tenho uma sugestão. Eu preferi fazer dessa forma. A primeira que eu fiz, eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pegar pra vocês entenderem bem certinho o que eu quero falar. Olha a chuva que Deus manda. As represas aqui perto da minha casa vão ficar bem cheinhas, para não ter motivo de falta d'água. Essa aqui foi a primeira que eu fiz. Eu fiz, olha como que eu coloquei o botão centralizado aqui, em cima basicamente da costura do meio, ó. E também coloquei bem centralizado aqui os botões, tá? Foi bem difícil de colocar o botão ali. Aqui não, aqui é a mesma coisa. Agora, colocar o botão no meio, em cima das dobras aqui, de costura, foi uma coisinha assim meio chata. Eu já fiquei meio chateada, falei, ah, não gostei, tá. Então, olha, ficaram os botõezinhos aqui embaixo. Na segunda tentativa, eu já fiz outra opção. Essa aqui foi que eu gostei mais. Eu coloquei os botões alternados, ó. Um aqui deste lado, estão vendo? E o outro do outro lado. Aqui, só um minutinho, gente, que minha bateria está acabando. Pera aí. Recarregando, gente, vamos lá. Já estamos na etapa final da nossa carteira. Então, dessa forma aqui, ele ficou um de cada lado, assim, ele dá sustentação, mas fica mais fácil de colocar. E daí também ele ficou alternado aqui na bolsinha, no corpo da carteira. Então, eu venho, ó, e coloco ele aqui. E daí, ó, por baixo você percebe também, ele fica um pra cá e um pra lá. Mas fechadinho, não faz nenhuma diferença ali. Na verdade, ele até dá aqui a sustentação do lado de cá pra marcar e do lado de lá pra marcar. Então, ele fica com esse fundo da carteira mais assentadinho, né? Acaba fazendo um suporte, digamos assim. E facilita muito na colocação aqui na bolsinha, tá bom? É dessa forma, então, que eu vou ensinar vocês. Mas, só pra vocês verem como que é a evolução do processo, né? A gente vai fazendo uma, daí já muda, faz outra, igual essa aqui. Na construção eu já mudei, já não fiz 3, já fiz só 2 aqui maiores. E então, nenhuma peça fica exatamente igual a outra, pelo menos eu nunca consigo. Como que eu faço a colocação aqui? Ajeito bem o forro. Primeiro, deixa eu separar aqui os joguinhos de botão. Eu vou fazer com o botão preto também aqui. Então, vão ser 2, 4, 6, porque eu vou usar 3 joguinhos de botão. Aqui já dá pra guardar. Eu vou separar aqui para não demorar para vocês. Separados os 3 jogos de botões. Eu venho aqui primeiro na bolsinha. Aqui vai ser destacado. E eu vou pegar bem o lugar que eu quero marcar. Então, vai ser aqui nesse cantinho e o cantinho de lá. Eu venho direto com o botãozinho, tá? Eu não faço furo anterior. Eu furo com o próprio pininho do botão. Posiciono ele onde eu quero aqui, na lateralzinha do fundo, e venho passando ele, ó. Ele já passou pra cá, ó. Tá vendo? Eu não furo. Muito difícil furar com antecedência. Deixa eu pegar o meu alicate. Eu não tenho balancim. Adoraria, mas também é algo caro que eu não consegui adquirir ainda. E venho com a parte do botão, encaixo bem. O ruim assim, do alicate é nessas horas de passar assim maior quantidade de tecido. O balancinho
você vai ali e tal, né? É fácil. Com o alicate, você tem que ir fazendo ele entrar ali, né, ó. Juntando o tecido todo aqui nessa dobrinha. Mas dá, ó. E daí eu venho e encaixo o botão lá ali dentro e aqui em cima. Tudo alinhadinho, tudo certinho na posição. Antes de apertar mesmo, eu vejo se ele não embolou o tecido aqui. Tá certo? Agora eu faço a fixação. Eu dou umas apertadinhas assim, pra ter certeza que vai ficar bem fechadinho. Confira ali se amassou bem mesmo, porque senão o botão cai. Quando que o botão cai, gente? É quando a gente não aperta aqui o suficiente para esse pininho de dentro, ele abrir mesmo ali. Esse pininho aqui, ele tem que, né, ele é um compridinho, parece tipo um prego. Mas é ele que a gente aperta, ele tem que se espalhar, ficar tipo uma pizza ali. Ali dentro, ó, vira uma panqueca. Se ele não ficar bem espalhadinho, ele cai o botão, tá bom? Feito isso desse lado, agora, ó, tá desse lado aqui. Vou fazer do lado oposto, pra ele dar sustentação. Ajeito o forro, seguro, venho ali com o pininho, marco, já vou forçando ele ali, e aqui eu vou ajudando com a unha. Tá certo? Não sei, eu faço assim. Não quer fazer, quer furar? Faz também, tá bom? É o meu jeito, é a minha forma, ó. E coloco a parte do botão aqui, completando. Vamos à parte chatinha, que é passar o tecido aqui. Passo tecido, pro alicate chegar lá. Encaixo o botão no lugar. Opa, caiu, pera lá. Aqui. Encaixo o botão bem ali. Só seguro, confiro se ele não tá mascando aqui o forro. Se ele passou bem certinho o forro, aqui também tá na posição certa, ó lá. Vamos agora fazer ele travar o botão. Não sei se vocês estão conseguindo, se tá bem posicionado na câmera, gente. Eu fico me mexendo, às vezes saio do foco, né? Pronto. Dou uma conferida se ele abriu mesmo, pra daí então eu tirar, senão eu já aperto mais. Ó, na bolsinha tá aqui. E isso também faz o forro ficar fixado lá dentro, ó. Tá vendo? E não se vê. O botão fica bem discretinho. A parte da bolsinha já está pronta. Vamos agora à parte aqui do corpo da peça. Como que eu faço? Eu dobro, marco bem o meio. Se você quiser agora também, dá pra marcar com o giz aqui. Vou marcar pra vocês visualizarem melhor. Marco bem o meio, tá? Dá uma diferencinha de cá pra lá, alguma coisinha. Então, o meio é aqui, essa parte aqui. Como que eu faço pra marcar aonde eu vou colocar a minha bolsinha aqui? Os botões iguais, nessa mesma distância. O que que eu faço? A minha estratégia é essa aqui, ó. Eu passo giz aqui. Ou se for num tecido branco, eu pego um giz colorido. Ó, passei giz no botãozinho, tá vendo? No botãozinho. Vou aqui, centralizo, usando de referência a linha que eu marquei. Não encosto ainda, marco aqui. E fixo, e encosto, e marco bem com o próprio botãozinho. Ó, ele faz a marcação aqui e a marcação aqui, tá vendo? É o lugar aonde eu vou ter que colocar o contrário, né, fechando ali a casinha do botãozinho. E bora lá. Venho com o pininho, já sei que é aqui que eu tenho que colocar, eu venho aqui por trás,
Dou uma forçadinha, confiro se ele ficou no mesmo lugar mesmo. Ficou. E faço ele aparecer pro lado de cá. Prontinho. Passou pra cá o pininho. É preto com preto, vocês não vão, talvez, conseguir ver. Mas aí o pininho tá aqui. Venho com o ladinho fechando, né? Lá eu peguei, ali eu coloquei, aqui eu coloquei a parte maior. Agora eu vou colocar a parte menor. Acho que lá é a fêmea e esse aqui é o macho, né? Acho que é assim que chama, mas enfim. É o que fecha. E aqui já é mais facinho de colocar o alicate. Faça a pressão necessária algumas vezes para fixar bem. Fechou. Pronto, o lado de cá tá colocado. Agora, na marcação do lado de cá, eu venho também e faço o mesmo processo. Marquei, confiro se vai dar no lugar ali. Deu. Venho passando o pininho pro lado de cá. Passou. Empurro bem o tecido, pro pininho ficar o máximo possível pra fora, porque daí ele dá mais firmeza. Venho com o outro lado do botão, encaixo. Bora dar aquela pressãozinha. E tá fechadinho. Vamos ver se a altura bateu. É, tem que ter batido, né? A gente fez um gabarito ali, né? Coloca aqui. E coloca o lado de cá. Opa. Prontinho, gente. Olha lá, ó, fica na medida certinha. Não cai, né? Tá tranquilo. Parte interna da bolsinha, lá, ó, fechou. E agora a gente vai pra colocação do bolso de fechamento aqui. Eu vou colocar ele assim. Eu sempre faço uma aberturinha assim, porque a hora que a bolsinha ficar mais cheinha, pra não ficar apertado, não faço assim, ó, justinho, tá vendo aqui? Eu faço o fechamento dando uma sobrinha aqui em cima, ó. Que se a bolsinha ficar cheinha de alguma coisa, espero que seja muito dinheiro, prosperidade para quem compre, ela tem o espaço para dar o volume, tá bom? Então, ó, eu deixo um espacinho aqui. E aqui eu vou marcar. Aqui eu marco assim, ó. Eu vejo onde é o meio dessa bolsinha. O meio aqui assim, né? Se quiser marcar. Se você quiser, você pode dobrar antes. Ó, é o meio da aba. Nesse meio da aba, eu levanto até onde eu quero o botão. Então, ó, o meio tá aqui. Vou marcar aqui. O meio tá aqui, ó. E o botão vai ser nessa altura aqui da aba. Um dedo pra dentro, ó. Por que que eu faço isso? Porque eu já vou marcar aonde vai ser colocado. Vou marcar com uma caneta permanente aqui, porque a carinha da boneca é bem clarinha aqui, ó. Vai ser aqui e aqui. É assim que eu marco. Ó, aqui vai ser um furinho, o furinho da aba. Vai sair aqui assim. E aonde vai ser o botãozinho ali. Que daí eles vão se encontrar, tá bom? Dessa forma que eu marco. Se você for fazer o furo, você pode fazer o furo aqui com o teu furador. E daí marcar, fazer um furinho aqui. Cuidado, não fure direto assim. Porque senão você vai furar o plástico. Porque, ó, vai dar bem de encontro com o botão com o plástico cristal, com o bolso de plástico cristal. Por isso que eu faço desta forma. Então, como que eu vou fazer aqui? Vou fazer primeiro na carinha, ficou parecendo um narizão dela ali, né? Como que eu vou fazer, ó? Tá aqui, tá certinho. Deixa eu ver se ficou centralizado. Parece que ele ficou torto na bolsinha. É, ele ficou meio tortinho na bolsinha. Vou marcar o meio da bolsinha aqui também, que agora eu fiz de olho, mas não... Depois, olhando de novo com o olho de volta, não deu o meio. O meio da bolsinha é aqui, do corpo da carteira. Aqui, ó, vou marcar aqui.
Então, eu marquei, ó, ele ficou nesse ladinho, é aqui. Aqui é o meio. Tá? Olha, ele deu quase 1 centímetro. Um pouquinho mais de meio centímetro de diferença. Algumas pessoas nem perceberiam, né? Ali na hora de compra e pega e tal. Mas algumas pessoas mais detalhistas vão se incomodar. Eu me incomodo. Então, eu acertei aqui. A distância daqui pra cá é a mesma. Como que a gente vai colocar? Abre o bolso, tá? Abre o bolso. Vem com o pininho. Ali, ó. E vamos colocar ele aqui por dentro. Nessa marcação que a gente acabou de corrigir aqui. Ó, ele vai sair bem nessa bolinha, ó. Que eu acabei de marcar. Saiu aqui. Ajeito, ó. Você consegue, talvez vocês consigam ver ali o pininho. Bom, aqui. Bem onde eu acabei de marcar. A gente vem com uma das partezinhas, eu coloco qualquer uma, não tem essa diferença entre qual que eu coloco. Coloco um de um lado e do outro lado o oposto. E coloco ali. Com o bolso assim, ó, por cima, tá dentro do plástico, ó. Tá dentro do plástico, tá vendo? Ali dentro. Mas eu venho com o meu alicate por cima do plástico mesmo, assim, ó. Só encaixo na parte certinha e aperto. Não estraga o plástico, gente. Já fiz muitas vezes assim, e não estraga. Ele pode até marcar um pouquinho, mas depois que pega um calor ali, ele já volta ao normal, ó. Coloquei aqui e coloquei ele, ó, e não estraga o plástico em nada. Ele ficou marcadinho só. Mas assim que ele pega um calorzinho, ele já desmarca. E assim, ó, não vai aparecer. Colocando qualquer coisa no bolso também, né? Ó, coloquei aqui, certo? Vamos agora ao lado de cima. Eu fiz essas marcações todas para vocês compreenderem como que eu faço, mas normalmente eu não faço essas marcações, não. E aqui eu tô meio fora de posição para tentar acertar na câmera, daí por isso que eu fico meio sem referência. Coloquei por cima, ó, pela parte de fora, porque ele vai vir assim. Aqui e fechar ali, ó. Então, eu coloco essa parte do fechamento por cima, passei o pininho pra cá, deu bem certinho na bolinha que eu tinha marcado. Coloco a outra parte do botão, fecha, que é bem facinho de fazer, né? Na beiradinha é bem fácil. Muito que bem. Vamos à prova real. Fecha aqui. E ficou assim, ó. Ficou bem centralizadinho. Tá vendo, ó? Meio com meio. Pra vocês terem ideia, ó. Aqui também, ó, ficou no meio. Não ficou, tipo, assim ou assim, né? Ó. Tá divididinho, tá vendo? A bolsinha ficou no meio. Aqui embaixo fica dessa forma os botõezinhos aparecendo. Se você coloca uma cor discreta, ó, ele quase não aparece, ele fica camufladinho. Gente, por que que eu não coloquei no forro só aqui, antes de montar? Daria pra fazer. Se você tiver se você fizer uma estrutura no forro, daí você poderia fazer colocando e ele vai ficar escondido aqui, não vai aparecer. Mas eu não fiz dessa forma, direto no forro, porque só o forro é muito fininho. E fazendo esse movimento de tira e põe, ele ia rasgar com muita facilidade. Talvez não tanta facilidade, mas com mais facilidade do que fazendo aqui nessa parte que já tá toda estruturada, né? Então, eu preferi fazer assim. E eu, assim, não achei que ficou feio por fora, tá bom? Não, por isso que eu gosto do tic-tac, porque ele dá um acabamento bonitinho. Então, eu não me incomodei de fazer assim. Mas se você quiser fazer ele embutido interno aqui no forro antes de fazer o fechamento, é só você colocar um estruturador, pelo menos nessa parte onde vai ser o botão, ou já estruturar todo o forro para você já fazer a montagem nela mais firminha, se você achar que precisa.
eu achei que dessa forma aqui tá o suficiente. Não tá duro demais também, tá bom? E assim fica também, não há um alto custo para fazer e tem uma estrutura bonitinha, porque ele é estruturado aqui, a bolsinha também é estruturada, né? Então, ó, ela tem sustentação, ó, ela para de pé tranquilamente. E isso também dá sustentação na hora que você fecha a bolsa e não fica também algo tão duro assim, né? Aquela coisa muito rígida. Ó, ele tem um toque gostosinho. Gente, então é isso. Finalizamos a nossa peça. Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo, a minha ideia, né, de construção desta peça. E vocês também, à medida que vocês forem fazer, vocês vão criando as suas próprias adaptações, personalizando, né? Poderia colocar esse bolsinho aqui de tela vôlei, poderia colocar ele com zíper também, né? Ou aqui poderia ser de tela vôlei, né? Poderia ser com o plastiquinho dessa forma aqui, sem fechamento, né? Sem ter o zíper. Enfim, daí você pode ir fazendo esses detalhes ao gosto de vocês. Essa bolsinha aqui poderia ter divisórias, né? Enfim, não sei, tá bom? Vai ao gosto de vocês. O fechamento poderia ser com outro tipo de botão, com velcro, como vocês, ou o fechamento poderia ser com zíper. Então, vocês podem ir criando conforme as habilidades e os materiais que vocês tenham disponível, o gosto de vocês, o gosto do cliente, da cliente ou cliente de vocês. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, né? Se inscrevam no canal, gente. Muita gente assiste e poucos se inscrevem e compartilham e também curte o vídeo. Então, deixa essa contribuição aí pra mim no canal. Aquele beijo, até a próxima produção, gente. Tchau!